Olá, eu sou o jornalista Leonardo Dourado e está no ar mais uma edição do podcast Canto dos Exilados. A história dos refugiados da Segunda Guerra Mundial que vieram para o Brasil e aqui deixaram seu legado para a ciência e a arte. E eu sou Cristina Michaelis. Também sou jornalista, sou tradutora e diretora do Museu Casa Stefan Zweig de Petrópolis, instituição cultural que apoia esta iniciativa. Aqui contamos trajetórias fascinantes de pessoas que foram perseguidas e reconstruíram suas vidas no Brasil, deixando marcas importantes no universo da cultura e da ciência. Muitos dos nossos personagens, como a do episódio de hoje, eram crianças quando as famílias foram obrigadas a deixar a Europa. Este trabalho se baseia em muita pesquisa de uma equipe que contou com a consultoria dos historiadores Fábio Koifman no Brasil e Marlene Ecker na Alemanha, e é inspirado numa ideia do jornalista Alberto Dines. No episódio de hoje, apresentaremos o perfil da promotora das artes Eva Sofer, nascida na Alemanha. O podcast Canto dos Exilados é patrocinado pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, Secretaria Municipal de Cultura e JGP Gestão de Recursos por meio da Lei Municipal de Incentivo à Cultura, Lei do ISS. É possível que você nunca tenha ouvido falar de Eva Sofer, até porque, no Brasil, ela conquistou sua fama fora do eixo Rio-São Paulo. Viveu a maior parte da sua vida em Porto Alegre. Mas ouça o que diz sobre Dona Eva, como era respeitosamente tratada por todos à sua volta, o grande escritor gaúcho Luiz Fernando Veríssimo. A Dona Eva recuperou o Teatro São Pedro, que era um teatro antigo da de Porto Alegre, que teve história importante, mas estava completamente em ruínas. E a Dona Eva, então, assumiu a direção do teatro e reconstruiu o teatro. E hoje é uma joia. A luta pelo reerguimento do Teatro São Pedro de Porto Alegre durou 9 anos. Mas Dona Eva fez muito mais. Ela colocou a capital do Rio Grande do Sul na rota dos grandes nomes internacionais. Por exemplo, o maestro indiano Zubin Mehta, o dramaturgo francês Eugène Ionesco, a atriz Fernanda Montenegro e o flautista francês Jean-Pierre Rampal. A tal ponto que, em 2015, ela ganhou o maior reconhecimento do governo alemão para a cultura, a medalha Goethe. Cristina, mas até chegar a ser reconhecida como uma personalidade, a menina judia Eva Margarete Plaut teve que passar pela dura experiência da fuga para o exílio. Ela relembrou as agruras em uma entrevista à nossa equipe em Porto Alegre. Nasci em 1923, ou seja, quando Hitler assumiu o poder, eu tinha 10 anos. Até então, tudo maravilha, tudo tranquilo, colégio, irmã, cachorro, tudo certo. De repente, tudo muda, porque a minha irmã, que tinha 3 anos mais do que eu, foi já no ginásio, onde minha mãe tinha estado, e aí veio meu chateada para casa, a colega de aula disse que ela não podia sentar ao lado de uma judia. Então meu pai processou o colégio, nos tirou no mesmo dia e nos matriculou em Frankfurt no judeu israelita. Mas em 1936 a coisa estava começando a ficar muito feia para o nosso lado, o lado dos judeus, e muito difícil em todos os sentidos, ainda mais quando confiscaram os bens materiais, quando nós tivemos que despedir as nossas funcionárias que eram como crias de casa, e como nós tivemos que sacrificar o cachorro que eu considerava um irmão. E aí veio a transferência para São Paulo.
em São Paulo, não conhecendo nada, não conhecendo o lugar de São Paulo, não falando o idioma, nós ficamos na zona completamente errada, mas tivemos que cuidar, minha irmã e eu, de um cachorro parecido com o nosso, porque a esposa do casal adoeceu, se não me engano, faleceu. Tanto é que nós à noite saíamos com esse cachorro, que foi a nossa salvação, porque nós estávamos na zona do meretrício. Mudamos de lá, foi pouco tempo depois, frequentei a escola Mackenzie, uma das melhores, acho que ainda hoje. Aprendi, obviamente, com muita rapidez o idioma. Me puseram equivocadamente com crianças muito menores, então pulei vários degraus e acabei me inscrevendo. Sabe Deus por que numa escola de arte que um arquiteto de Berlim tinha criado. Como aquilo só durou um ano, estava eu novamente sem saber o que fazer, porém conhecia pelo nome a ProArte, Theodor Heuberger, um ambiente cultural com loja no subsolo e na sobreloja exposições e concertos na redondeza. Era tudo o que eu queria, então fui me apresentar ao Sr. Heuberger, que disse: traga teu currículo vitae. Então peguei o bonde, levei para casa, perguntei à minha mãe o que quer dizer currículo vitae. E naturalmente não existia, porque a essas alturas não tinha. Voltei no dia seguinte e comecei a trabalhar no dia depois. Muitos exilados com quem conversamos têm dificuldade em falar dos acontecimentos do passado, o que é natural, dado os traumas da época da guerra. Mas Eva Sofer não. Ela contou sua história com riqueza de detalhes, demonstrando ótima memória. Quando gravamos esta entrevista, ela estava com 92 anos. Passamos horrores. Meu pai, como banqueiro, diretor do Dresdner Bank, se não me engano, de um banco em Frankfurt, foi logo em seguida se juntar com um italiano esperto que roubou o restinho. Então nós subalugamos a casa por nós alugada para poder sobreviver, e eu fui numa pensão de terceira categoria morar num quarto com meu pai. Minha irmã já tinha casado e minha mãe então foi para a fazenda que meu cunhado tinha adquirido, ou seja, o pai dele, que era também um judeu alemão, de também grandes posses financeiras na Alemanha, trocou seu dinheiro na Alemanha por esta fazenda no estado de São Paulo. Então minha mãe foi morar lá e nós ficamos morando nessa pensão. Em seguida veio minha avó paterna e a coisa ficou cada vez mais difícil, porém eu então comecei a trabalhar com Heuberger e estava no chão que eu precisava estar, pendurando quadros de Portinari, de Sagal, Lazar Segal, e convivendo com os maiores nomes de música, literatura e pintura, artes cênicas, tudo. No próximo bloco, bom humor, simpatia, mas com firmeza, as qualidades de Dona Eva Sofer que foram decisivas para a incrível galeria de grandes nomes internacionais que ela levou a Porto Alegre.
Eu fiquei muito impressionada durante a conversa. Ela realmente conhecia todos os principais nomes da música clássica do teatro que tinham importância na época, como, por exemplo, o mítico maestro indiano Zubin Mehta. Eu fiquei sabendo em fevereiro que Zubin Mehta vinha com a Orquestra de Israel ao Brasil. Eu disse, como? Zubin Mehta, a Orquestra de Israel, vem ao Brasil e Porto Alegre não está incluída. Liguei para a embaixada, que ainda se encontrava no Rio. Eu disse, mas em Porto Alegre? Nós só temos uma data que ninguém queria. Eu disse, qual é? 7 de setembro. Eu disse, eu topo essa data, que não podia ter sido uma data mais importante. Foi o 60º da independência do Brasil, na qual eu trouxe, porém, 2 dias depois da chacina de Munique, onde 11 israelenses foram assassinados. Eu sei que eu tive que tirar todas os dizeres, shalom, bem-vindos. Só sei que ficou esquecido o do aeroporto, porque eu tenho a foto, onde ainda está este shalom, e recebia esta gente em casa. Na década de 1960, levar espetáculos internacionais para Porto Alegre era uma aventura. Eva Sofer ia superando as dificuldades e as coisas aconteciam. O Teatro de Câmara alemão, comandado pelo diretor e ator Reinhold Olszewski, foi um conjunto importante. Vinha sempre para a América Latina apresentar peças do repertório alemão. Durante 25 anos, um quarto de século, de 1949 até 74, viajou por 18 países da América Latina, percorrendo as principais capitais. Dona Eva levou também este grupo para Porto Alegre. Em 60, eu trouxe pela primeira vez die Deutschen Kammerspiele, que Olszewski fazia a ronda na Alemanha, juntava os atores dos diversos elencos, juntava eles em Buenos Aires, ensaiavam, saíam de Buenos Aires e começavam por Porto Alegre, ou seja, as estreias aconteciam em Porto Alegre. Para isto, no primeiro ano, eu aluguei um cinema fechado. Hoje, o prédio ainda persiste, caindo aos pedaços. Ele era amigo pessoal de Dürrenmatt, então ele trazia as coisas em primeira edição. Outro grupo musical de muito sucesso levado por Dona Eva para a capital gaúcha foram os Meninos Cantores de Viena. O coral infantil mais conhecido do mundo existe desde a Idade Média e já teve entre seus regentes Mozart e Schubert. Claro que o trabalho com a produção de levar, alojar, alimentar dezenas de meninos não foi fácil. Para fazer frente à empreitada, ela não hesitou em bater boca com o padre Dom Vicente Scherer, futuro cardeal. O pessoal tinha que ser hospedado em casas particulares. Assim eu tomei conhecimento das pessoas em Porto Alegre. A mesma coisa de Wiener Sängerknaben. Eu trouxe eles tinham estado aqui no Teatro São Pedro, depois eu levei eles a segunda vez para a Universidade Federal, a terceira vez na Catedral. A essas alturas eu já briguei com Dom Vicente Scherer, porque eu já fazia concertos na igreja, porque eu precisava de um órgão. Então Dom Vicente ainda não era o cardeal. Ele disse, a senhora não pode vender ingressos para a igreja. Eu disse, tá bom, eu vendo na rua. Mas enquanto o artista tem que pagar pelo pão dele, na padaria e na farmácia pelo remédio, ele tem que ganhar dinheiro. Outro ícone da dramaturgia mundial que não escapou do radar de Dona Eva foi o romeno Eugene Ionescu, famoso por seu teatro do absurdo. Sua peça mais famosa é O Rinoceronte, de 1959. Ionescu veio a Porto Alegre porque o cônsul francês chegou em casa para um jantar e tinha recebido aquele dia o pedido de receber Ionescu
E ele disse, nós não temos o dinheiro. Meu marido, que era uma pessoa muito generosa, disse, então eu pago a vida de Ionesco. Ou seja, Ionesco se apresentou 2 noites no Teatro São Pedro e jantou 2 noites na minha casa. São tantas histórias e tão ricas do ponto de vista dos sacrifícios e das dificuldades que chega a ser comovente. Ouça a seguir o malabarismo que Dona Eva teve que fazer para a apresentação do Quinteto de Sopros de Munique em Porto Alegre. Isso foi bem no início, nós não tínhamos ainda telefone nem nada. Porto Alegre, isso estava na Semana Santa acontecendo e os hotéis, que também tinha muito menos hotéis. Porto Alegre mudou, como todas as cidades mudam muito, crescem muito. Eu sei dizer que eu não achei hotel nenhum, peguei o livro no telefone, aí tinha um hotel com 5 números diferentes. Eu perguntei se podia colocar esses músicos alemães aí por um pernoite, 2, e eles disseram sim, pode. Eu peguei eles no aeroporto, levei eles para lá e busquei eles antes do concerto e eles me olharam meio de lado. O que a senhora pensa que a gente é? Eu digo, como? Um quinteto alemão de cordas. Sim, mas a senhora nos botou aqui numa casa que não parece ser um hotel com H na frente. Parece mais com M na frente. Porque as mulheres não deixam a gente em paz aqui 1 minuto. Aqui nós não ficamos. Bom, o concerto aconteceu, eles de malas prontas e eu desesperada procurando hotel que não tinha. Então, no meu último desespero, na minha última tentativa, eu pedi à mestre, à madre do Hospital Moinhos de Vento, que hoje é o grande hospital da cidade, naquele tempo não era, e contei a história e ela disse, traga eles para cá, nós alojamos eles aqui no hospital. Bom, eles foram satisfeitos e felizes, eu fui para o aeroporto e enquanto isto vinha um novo avião. Eu sei que eles ficaram, aquele dia tocaram para as irmãs no Hospital Moinhos de Vento e embarcaram muito tristemente porque a essas alturas estavam muito bem instalados. Mas é aí que eu digo, os anjos ajudam a gente a achar uma solução. Bem, voltando ao início do nosso episódio de hoje, do podcast Canto dos Exilados, vamos resumir para você a saga de Eva Sofer para reerguer o Teatro São Pedro de Porto Alegre. O teatro foi inaugurado em 1858. Mas em 1973, o espaço foi fechado devido às precárias condições de segurança e ao mau estado de conservação do prédio. 2 anos depois, Dona Eva assumiu a coordenação das obras de recuperação. No início, relutou um pouco. Eu disse, é impossível eu assumir mais esta missão, que tudo que já faço, não posso assumir isso de maneira nenhuma, mas eu vou encontrar alguém que faça. E aí meu marido voltou da viagem e perguntou quem é que eu achei. Eu disse, por enquanto não achei ninguém, mas devo encontrar. Ele disse, não, ou você faz, ou vão derrubar o Teatro São Pedro, igualzinho, derrubaram o irmão gêmeo do outro lado e vão colocar um edifício, um shopping, um banco, mas vai acabar o Teatro São Pedro. Quando eu vi isso, eu disse, bom, então vou acabar com as outras coisas, mas o Teatro São Pedro tem que permanecer. Em 1982, o Teatro São Pedro tornou-se uma fundação,
o que permitiu que empresas privadas pudessem contribuir para a conclusão da obra. Em março daquele ano, o governo do estado do Rio Grande do Sul nomeou Dona Eva para presidir a fundação. E isso foi decisivo para o sucesso da empreitada. Em 28 de junho de 1984, 9 anos depois de iniciada a obra de recuperação, o teatro foi reinaugurado com uma temporada de Bibi Ferreira cantando Edith Piaf. E Bibi Ferreira me disse que protagonista naquela noite não tinha sido ela, e sim o Teatro São Pedro. Desde então, 30 anos atrás, o Teatro São Pedro está aberto diariamente. Eva Sofer continuou trabalhando com afinco para deixar um legado ainda maior no Brasil, sua pátria de acolhida. Hoje em dia, ao lado do São Pedro, foi construído um espaço conhecido como Multipalco, que tem praça, restaurante e concha acústica, além de uma infraestrutura de escritórios e locais de ensaios para as produções. Dona Eva nos deixou em 2018. E assim vamos chegando ao fim do nosso programa. Esperamos que tenham gostado. Lembramos que é possível ouvir a série de podcast em sua plataforma preferida ou ainda no canal de YouTube Casa Stefan Zweig Digital. O programa de hoje contou com informações da Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul e do Dicionário dos Refugiados do Nazifascismo no Brasil. A produção foi da Thaís Silva, a montagem, sonorização e composição da trilha sonora são do Fabiano Araruna e do Pedro Leal Davi. A entrevista de Dona Eva foi feita pela Cristina Michaelis. O roteiro é dela junto comigo, Leonardo Dourado. Ambos fizemos também a apresentação do episódio. Até a próxima.